células formam tecidos. O conjunto de tecidos formam os órgãos. Coração, intestino, olho, todos esses órgãos são formados por mais de um tecido. Vários tecidos formam um órgão. Os vários órgãos formam sistemas, né, como circulatório, né, respiratório. E o conjunto dos sistemas forma finalmente um organismo multicelular, né, pertencente aí ao reino animal ou vegetal. O conjunto de vários indivíduos, né, de vários organismos, compõe uma população. Uma população, que é o conjunto de organismos da mesma espécie, né, que vivem em um determinado ambiente. Por falar nisso, o que é espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos que possuem características semelhantes, na verdade, e que possuem a capacidade de gerar descendentes férteis. Você quer saber se dois indivíduos bem diferentões são da mesma espécie? É fácil. Bota um para cruzar, um macho e a fêmea. Se gerar indivíduos férteis, não vale só gerar indivíduo, tem que ser fértil. Se gerar indivíduo fértil, então eles pertencem à mesma espécie. Comunidade é o conjunto de populações diferentes, tá? Que estão interagindo. Se você tiver ali um monte de populações que não interagem umas com as outras, você não pode chamar de comunidade. É outra coisa. É assembleia, tá? Mas comunidade é um conjunto de populações, né, de diferentes espécies que interagem aí umas com as outras. E a ecologia, finalmente, é esse conjunto, né, desses indivíduos aí, ou seja, é a comunidade mais o ambiente, certo? Então, o ecossistema é o meio biótico, ou seja, o que nós temos de vida, mais o meio abiótico, que é o ambiente, a terra, é a água, é a disponibilidade de mais ácido, mais base, luminosidade. Então, no ecossistema, comunidades interagem entre si e com o meio em que vivem, e elas estão restritas a um determinado espaço geográfico, é ali que as interações ocorrem, né? E essas interações são importantes porque garantem a sustentabilidade do sistema. O que é isso, Rafael? Quer dizer que, se não tiver as interações ocorrendo ali devidamente, você pode ter a extinção de uma espécie, e, de repente, uma espécie extinta gera um verdadeiro cataclisma no ambiente e você tem a destruição do ecossistema, tá? Por exemplo, imagina se você tira do ecossistema a principal espécie polinizadora de plantas. Ou seja, você tirou, muitas plantas vão deixar de se reproduzir, você vai ter um monte de planta entrando em extinção. Aí entra um outro conceito aí que é mal compreendido, certo? E vocês fiquem atentos para não se confundirem, que é bioma, conjunto de ecossistemas com características semelhantes. O que é bioma, na verdade? É uma área geográfica que tem a predominância de um ecossistema. Por exemplo, o bioma Caatinga é uma grande faixa territorial presente principalmente no nordeste do Brasil, que tem como ecossistema predominante a Caatinga. Mas o bioma Caatinga não é só Caatinga. O bioma Caatinga tem lá no meio lá florestas que parecem com a floresta atlântica, e tem regiões alagadas, tá entendendo? Então, bioma é uma região geográfica que tem a predominância de um tipo de ecossistema, né? De um tipo de fitofisionomia, certo? Então, se numa região geográfica do Brasil a vegetação predominante é aquela vegetação seca, espinhosa, com plantas coriáceas, né, que você pega, ela é bem grossa para evitar perda d'água, né? Elas perdem folhas. Se a maioria daquele território que você está olhando é assim, então você pode dizer que pertence ao grande bioma
caatinga. E, por último, biosfera. Aí, eu vou só corrigir uma coisa aqui. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Não é o conjunto de todos os biomas. É o conjunto de todos os ecossistemas que abrigam os organismos vivos da Terra. Certo? Então, vamos lá. Átomos se juntam, formam moléculas. Juntas formam células. As células se organizam e formam os tecidos nos animais e nas plantas, né? Esses tecidos juntos formam órgão, isso também serve para as plantas, tá? Um órgão vegetal também é formado por vários tecidos. Esses vários órgãos formam um sistema, os vários sistemas formam o organismo. Vários organismos da mesma espécie formam uma população. Diferentes populações formam uma comunidade, e essa comunidade, adicionada ao ambiente específico em que eles estão vivendo, formam um ecossistema. Então, é uma relação aí entre os organismos, entre si, e desses mesmos organismos com o ambiente em que estão inseridos. Bioma é só uma faixa territorial que tem a predominância, ou seja, a maioria daquela área é de um determinado ecossistema, tá? No ecossistema Mata Atlântica, ou Floresta Atlântica, a maioria da região tem esse tipo de ecossistema, tá? Nesse bioma tem a maioria desse ecossistema. E biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Do planeta. Alguma dúvida até aqui? Pode falar pelo chat se quiser, que eu vejo por aqui também. Não, né? Não. Beleza, beleza, gente. Então vamos nessa. E tem uma parte da ecologia que se chama ecologia de ecossistemas, que vai se debruçar principalmente sobre o funcionamento dos ecossistemas. Então, voltando, né, ao conceito, ecossistemas, conjunto de seres vivos, aí nós chamamos esses seres vivos, né, de meio biótico, mas vocês podem encontrar por aí um termo bem estranho chamado biocenose, foi um termo criado em 1800 e tanto, é muito antigo, mas se cair, vocês sabem, tá? Meio biótico e biocenose é a mesma coisa. É o conjunto de seres vivos. É tudo que é vivo. Cada célulazinha, cada coisa viva, tá? É o meio biótico ou biocenose. Então, ecossistemas é o conjunto de seres vivos que interagem entre si e com o meio natural. E esse meio natural, Rafael? Pronto. Esse aí é o meio abiótico. Lembre que abiótico é o contrário de biótico. Biótico é vida, abiótico é meio sem seres vivos. Tá? Você está falando de coisas não vivas. Mas também tem um termo aqui que vocês podem encontrar que é o biótopo. Biótopo é como se fosse o tipo de ambiente onde determinados seres vivem. Então dá no mesmo. Tá? Meio abiótico ou biótopo é a mesma coisa. Então, ecossistema é, então, esse conjunto, né, de meio biótico e abiótico, né? Essa interação, ela ocorre aí entre os seres vivos e com o ambiente, de forma equilibrada e autossuficiente, por meio da reciclagem da matéria, ou seja, a ciclagem dos nutrientes, pessoal. Eita, tá aqui, uso da energia, é fluxo de energia, tá? Fluxo de energia. Então tá aqui, olha essa imagem. Nessa linha pontilhada aqui, nós temos à esquerda o meio abiótico, que aí tem o quê? Luminosidade vinda do sol, nutrientes, gases, água, minerais, tá? Até energia ele colocou como sendo aí pertencente a esse meio. Já o meio biótico diz respeito a tudo que é vida, tá? Então, plantas, fungos, bactérias, herbívoros, carnívoros, tudo isso inclui o meio biótico. Alguma dúvida sobre o que é meio biótico e o que é meio abiótico? Não, professor.
Beleza. Então, o ecossistema é justamente o conjunto dos seres vivos interagindo entre si e com o ambiente em que vivem. Se a gente falar só dos seres vivos, aí a gente está falando de comunidade. Tá? Comunidade é o conjunto dos seres vivos que interagem. Ponto. Ecossistema, ecologia de ecossistema é uma área que tem uma visão mais geral, certo, do processo. Ela quer saber como é que está ocorrendo aí o funcionamento desse sistema, quer saber se os nutrientes estão ciclando da forma correta, quer saber se o fluxo de energia está acontecendo da forma adequada. Então, vamos em frente. Então, olha esse esqueminha básico aí, pessoal. Você tem, então, em um ecossistema, os seres autótrofos, que são aqueles que produzem o próprio alimento, e você tem os seres heterótrofos, que são aqueles que não produzem o seu alimento. Eles precisam pegar o alimento já basicamente pronto, né? Eles pegam o que foi produzido pelos produtores, tá? Todo ecossistema, a gente vai ver, tem que ter pelo menos 3 grupos atuando, que seriam eles: os produtores primários, os consumidores e os decompositores. Porque os produtores, eles vão justamente produzir, certo? O pontapé inicial para que o fluxo de energia aconteça e para que o ecossistema possa funcionar. Como é que isso acontece? Olha aqui embaixo. Uma plantinha, né, um pé de milho aqui, está utilizando a energia luminosa do sol para fazer uma reação química muito conhecida, que é a fotossíntese. Então, o que é que acontece? A planta utiliza gás carbônico, está aqui em cima, gente, é o esqueminha, a equação, que é o CO2, né, o gás carbônico é o CO2, junta esse gás carbônico com H2O, que é a água, utiliza a energia do Sol e consegue unir essas duas moléculas. Essa união gera uma outra molécula, que é a molécula de glicose, C6H12O6. Esse aqui é o almoço da nossa plantinha. Além disso, essa reação gera uma molécula de oxigênio, que vai ser liberada, e é por isso que nós temos oxigênio para respirar. O que acontece? A planta ela fez a fotossíntese e ela produziu glicose, que é o almoço dela. Só que esse almoço dela não serve só para ela, serve para todos os outros seres vivos, direta ou indiretamente. Então, todos os outros seres vivos vão utilizar direta ou indiretamente a glicose produzida por um produtor, que pode ser uma planta, mas também pode ser uma alga, certo? E aí nós temos aqui alguns cálculos, tá? Tudo que a planta aqui, no caso do exemplo da gente, né? Tudo que a planta produziu, nós vamos chamar de produção primária bruta. PPB, produção primária bruta. Só que essa produção primária bruta, ela teve um objetivo, que é o quê? Servir, tá? De alimento, ou seja, isso vai gerar um tipo de energia para quem produziu. Então, você pega agora essa produção primária bruta, né, na continha aqui de baixo, e você vai agora retirar a quantidade de energia que você perde na respiração. Olha esse R aqui. Esse Rzinho é de respiração. Então, a produção primária bruta menos respiração da produção primária líquida. Como é que é, professor? Produção primária, não sei o quê. Gente, o que é que acontece? Volta para cá, para essa equação aqui de cima. Essa equação de cima aqui é para simbolizar a fotossíntese, não é? CO2 mais H2O dá C6H12O6 mais H2O. Ou mais O2, perdão. Isso é fotossíntese. A respiração é o contrário. A respiração é pegar a glicose na presença do O2
que é o gás, oxigênio, e gerar água e CO2. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. O nome desse processo é respiração celular, tá? Do tipo aeróbica, porque é a quebra da glicose na presença do oxigênio, por isso chama aeróbica. Ar, ar, né? Que tem oxigênio. Então, gente, é importante vocês saberem isso, tá? Vamos agora nesse esqueminha aqui. Então, a planta pegou a energia do sol para catalisar essa reação, e essa planta aqui que produziu seu próprio alimento vai acabar servindo de alimento para um consumidor, que é um consumidor primário. Por que é primário? Porque ele está sendo herbívoro aqui. Esse consumidor primário, ele vai levar essa energia química, tá, para as diversas os diversos ramos de uma teia alimentar. E o ser humano, né, uma boa parte, se alimenta de carne e está aí atuando como consumidor secundário. A gente já viu isso, é mais uma revisãozinha também. Se o ser humano comer diretamente o vegetal, ele está atuando como consumidor primário, certo? E o que é que acontece, gente? Esse ato, né, de um herbívoro se alimentar do vegetal e um carnívoro se alimentar do consumidor primário aqui, que é o herbívoro, isso aqui está proporcionando o fluxo de energia, mas é importante, viu, Diógenes? Exatamente, Diógenes. Depois a gente fala sobre os vegetarianos aí nesse papel aí. O que acontece? Essa passagem de energia de um nível alimentar para outro nível alimentar e para outro nível alimentar é sempre ineficiente. Você sempre tem uma grande perda de energia. Olha agora nessa imagem aqui do lado direito embaixo. Olha aí, ó. Essa pirâmide de energia não é por acaso que ela tem a base maior e a parte de cima mais estreita, não. É porque a quantidade de energia que foi produzida pelos produtores é muito maior do que a que vai ser passada para o próximo nível alimentar, que nós chamamos de nível trófico. Nível trófico e nível alimentar é a mesma coisa. Então, nada funciona no ecossistema, seja ele floresta atlântica, seja ele caatinga, seja ele manguezal, seja ele cerrado, nada funciona corretamente se você não tiver um fluxo de energia ocorrendo devidamente. E esse fluxo de energia, se está ocorrendo bem ou não, vai determinar essa coisinha aqui em cima do lado direito, a capacidade de suporte. Então, de acordo com a estrutura de um ecossistema, você vai saber se ele é capaz, quantos seres vivos ele é capaz de sustentar ali, certo? Qual o tamanho da comunidade que aquele ecossistema é capaz de manter com aquele fluxo de energia e com aquela disponibilidade de nutrientes que está ciclando, certo? O nome desse processo, dessa questão aqui, é capacidade de suporte. É o quanto de vida um ecossistema suporta. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, professor. A questão, Fabrício, é que não tem jeito. Sempre há perda de energia, viu? Sempre há perda de energia, porque os processos naturais metabólicos acabam ocasionando essa perda de energia. Não tem jeito, certo? Então, mesmo se a gente comer diretamente a espigazinha de milho aí, ou vai haver perda de energia. A gente não vai aproveitar toda a energia que foi produzida com a ajuda do sol pela planta. Então, vamos adiante. Então, tá aí, ó. Todo ecossistema, sem exceção, tem que ter pelo menos produtores, consumidores e decompositores. Porque a planta, nesse caso aqui, que é um ecossistema terrestre, se fosse no oceano, seriam as algas. A planta, ela vai trazer a energia luminosa
e vai transformar essa energia em energia química e desembocar essa energia no, nos sistemas biológicos. Então, são os produtores os responsáveis por canalizar a energia que vai para todo o sistema biológico que a gente conhece. Nada existiria se não fossem os produtores. Essa energia, ela vai fluir, tá? Só que os nutrientes vão ciclar. E esses nutrientes devem ciclar corretamente. E isso só ocorre quando toda essa matéria orgânica aqui, ó, da planta, do gafanhoto e do sapo, no final for decomposta, certo? Mesmo que o gafanhoto sirva de alimento para o sapo sirva de alimento para uma serpente, e assim vai, essa matéria, uma hora, vai ter que ser decomposta, vai ter que ser quebrada em moléculas pequenininhas, muitas vezes moléculas inorgânicas, ou seja, sem aquela cadeia longa de carbono, vai ser devolvida para o ambiente, e aí, de novo, as plantas agora vão ter nutrientes para puxar pelas raízes, tá? E aí vão conseguir fazer os seus processos, vão produzir alimento, vão fazer suas reações químicas, e aí começa tudo de novo. Alguma dúvida até aqui? Não, Rafa. Beleza. A gente já viu, né, cadeias alimentares. Você tem aí basicamente isso, um produtor servindo de alimento para um consumidor primário, que serve de alimento para o secundário, e assim vai até que volta, que essa matéria é decomposta, né? Mas nós também vimos que existem as teias alimentares, que na realidade, no mundo real, é isso que acontece, é uma teia. Ou seja, não necessariamente o caminho é sempre esse aí, tá certo? De repente você tem um sapo e se alimenta também dos frutinhos da planta, tá certo? Então, é um emaranhado de relações. Então, teia alimentar seria uma rede complexa que permite aí a ciclagem dos nutrientes e o fluxo de energia. Olha aí, olha. Esse artrópode aqui, né? Parece um camarãozinho. Ele serve de alimento para diversos seres, tá? Ele serve de alimento para esse consumidor secundário aqui, certo? Para esse consumidor terciário. Então, você não tem uma coisa unidirecional, tá? É aí que o ser humano entra, né? Também acabando com toda essa ideia de uma coisa unidirecional. Não, o ser humano pode se comportar, ora, como consumidor primário, secundário, terciário, e assim é na natureza. E todo esse processo, ele ocorre de uma forma equilibrada, certo? Esse fluxo de energia, ele tem que ocorrer de forma correta, senão você pode ter problemas no funcionamento mesmo de serviços básicos no ecossistema, como polinização, como dispersão de sementes, entre outros. Quais são os exemplos de ecossistemas que a gente tem? São tantos que não caberia numa aula. Mas nós temos ecossistemas naturais, como, por exemplo, os terrestres aqui em cima, né, os desertos, ecossistemas florestais, os campos, né, como os campos sulinos, né, que tem muitas gramíneas, né, cheio de plantas aqui da família das gramíneas. Você tem ecossistemas naturais, aquáticos, como os marinhos, né, como os lagos, rios, mas você também tem os ecossistemas artificiais. Então, aquário pode ser considerado aqui, se ele tiver dessa forma, né, com um monte de populações diferentes interagindo entre si e com o meio em que estão, você tem um ecossistema. Porque o pré-requisito para ser ecossistema é esse tipo de interação aí. Você também tem aqui, olha, esse tipo de plantação aqui está envolvendo aí interação entre seres vivos, inclusive a nossa espécie humana,
interagindo aí com plantas, com insetos, com tudo, e com o ambiente, com o solo. Então, isso também seria. Então, o conceito de ecossistema é um conceito que se aplica a uma grande variedade, né, de ambientes, sejam artificiais ou naturais. Alguma dúvida? Certo, gente? Então, sabendo disso, eu gostaria de fazer aqui uma questãozinha com vocês, tá certo? Para que a gente possa fixar esse assunto de ecossistemas. Quanto aos ecossistemas, é correto afirmar que, vamos ver só as corretas, gente. 1. Se referem ao conjunto dos componentes exclusivamente bióticos. A primeira, verdadeira ou falsa? Muito bem. Muito bem, Matheus. Primeira alternativa, a falsa. Porque o ecossistema não se refere exclusivamente aos componentes bióticos. Ele também se refere aos componentes abióticos. Diógenes falou, por que os seres humanos não têm predador? Isso é coisa da evolução? Diógenes, depende do teu ponto de vista, viu? Se tu for para a floresta amazônica sozinho, no coração da mata, e passar uma semana lá, vai correr algum risco de vida, viu? Tem algumas onças brabinhas lá que podem querer jantar você. Então, a questão é que o ser humano é um construtor de nicho. Então, nós moldamos o ambiente como a gente quer e acabamos criando características e condições que permitem a gente viver e exercer um certo papel, né? Mas em condições naturais, né, nós teríamos sim predadores. Ok? Depende Mas isso não é um predador natural? Depende do ambiente, certo? Depende do ambiente. Tem ambientes que realmente não vai ter predador natural para ser humano, não. Mas o ser humano é um mamífero, certo? Tem um monte de músculo, de osso, e vai servir de alimento para alguns animais aí. Podem não ser, claro, os animais que tenham esse hábito de comer carne humana. Mas não é que a gente esteja longe disso, não. Agora a gente tem a inteligência necessária para modificar o ambiente de uma maneira bem radical, né? Isso, nenhuma espécie tem essa condição tão extrema quanto a nossa. Você tem alguns castores que fazem algumas... eu esqueci o nome do que eles fazem. Eles fazem represas, tá? Então, eles mudam o ambiente onde eles estão. Mas isso não chega nem perto do que a nossa espécie faz. Mas nós podemos, sim, ter predadores. Basta que depende do ambiente em que a gente esteja. Viu? Então, a primeira está falsa, né, gente? Segunda alternativa. Presta atenção aí. A gente quer as corretas, tá? Segunda, produtores, consumidores e decompositores são as três categorias de seus componentes abióticos. Verdadeiro ou falso? Fabrício, falso. Matheus também disse que é falso. Gabs disse que é falso. E Alessandra disse que é falso. E Carla e Diógenes também. É falso porque essa última palavrinha está errada, né, pessoal? Se tivesse aqui categorias de seus ambientes bióticos, estava correto. Mas você não pode colocar produtor, consumidor e decompositor,
com um componente abiótico. Pelo contrário, é componente biótico. São seres vivos que estão aí interagindo diretamente ou indiretamente com o ambiente em que vivem. Muito bem. Quarta alternativa. Os ecossistemas se referem ao conjunto dos componentes exclusivamente abióticos. Também é falso, né, gente? Olha, dica básica que vocês já devem ter recebido, mas eu vou repassar. Sempre desconfiem de qualquer alternativa de prova que diga exclusivamente isso, exclusivamente aquilo, apenas isso, apenas aquilo. Geralmente, quando você tem uma redução muito grande de um universo, de alguma coisa, quando ele restringe muito, está errado. Tá? Não é sempre não, mas funciona bastante. Então, desconfie. Muito bem, a 04 está falsa. Vamos ver a 08, gatos. Um aquário, um lago e uma floresta são exemplos de ecossistemas, embora possuam tamanhos diferentes. Verdadeiro ou falso? Mateus acha que é verdadeiro, Gabs também, Diógenes também. E realmente está verdadeiro, Carlinha. Muito bem. Então, até uma folha, se você pegar uma folha seca e você olhar essa folha com cuidado, você vai ver lá, talvez, um monte de funguinhos. Talvez você veja formiguinhas vivendo naquela folha. Talvez você veja no microscópio, se você for fazer uma análise, talvez você perceba que tem bactérias vivendo ali. Então, de repente, até uma folhinha pode ser um ecossistema, tá certo? Porque o pré-requisito para ser um ecossistema não é o tamanho, é haver diferentes populações, né, diferentes populações de espécies interagindo umas com as outras e com o ambiente em que vivem. Isso é um ecossistema. Então, a 08 verdadeira. Vamos ver o que diz a 16. Se referem ao conjunto dos componentes bióticos e abióticos. Se refere ou não se refere, gente? Se refere. Boa, Diógenes. Eu tenho certeza que seu quarto também é um ecossistema. Aí no travesseiro talvez tenha ácaros. Talvez não. Com certeza tem. Todos têm, né? Na sua parede, na quina, talvez tenha uma teia de aranha pequenininha. Enfim, tem um monte de seres vivos aí. Então, gente, a 16 está dizendo que o ecossistema se refere ao conjunto de componentes bióticos e abióticos. Verdadeiro. Verdadeiro. Perceba que ele não botou, se refere apenas a esse conjunto. Não, ele falou, se refere ao conjunto. Se refere mesmo. É verdade. 32. Então, os ecossistemas, sua extensão não é percorrida por um fluxo de energia e matéria, não estabelecendo diferentes níveis tróficos. Verdadeiro ou falso? Está falso. Na verdade, esse fluxo de energia, ele percorre, né, os diferentes níveis tróficos. E aqui está falando, não estabelecendo diferentes níveis tróficos. É um pré-requisito para que um ecossistema funcione que você tenha pelo menos quantos níveis? 3. Produtor, consumidor e decompositor. Se você não tiver decompositor, você não vai ter a ciclagem, a reciclagem dos nutrientes. Se você não tiver os consumidores, você não vai ter o fluxo de energia como deve ser, e aí nenhuma espécie vai conseguir sobreviver sozinha, tá? Nenhuma espécie, toda espécie precisa de algum tipo de interação direta ou indireta, certo? Então, você tem vários níveis tróficos. E a 64 está falando que o ecossistema pode ser definido como biocenose, aquele termo estranho que eu falei, mais biótopo, que é aquele outro termo estranho que eu falei, sendo biocenose sua comunidade,
ou seja, os seres vivos, e o biótopo, o conjunto de elementos abióticos do ambiente. Verdadeiro ou falso? Eu sei que esses termos são toscos e ultrapassados, mas se cair, vocês ficam sabendo, né? Tá verdadeiro, gente. Tá verdadeiro. Muito bem. É isso mesmo, tá? Então, biocenose é o sinônimo de meio biótico. E biótopo, embora comece com bio, é sinônimo de meio abiótico, tá? Total, 88 pontos. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Certo, Carlinha, certo, Matheus. Então, vamos para a próxima questão. Vamos ver se a gente entendeu o que a gente viu até agora sobre ecossistema. Observe o cartaz afixado na entrada da área. Olha aqui, gente, do lado direito. Você tem um solzão lindo, brilhando. Bem-vindo à Mata Atlântica. Desfrutem a natureza sem destruí-la. Você tem um belo sol brilhando aí. Uma borboletinha maravilhosa. Você tem aqui uma planta, né? Um vegetal. E você tem uma coisa aqui em 3 aqui embaixo. Alguém sabe o que é essa coisinha mais embaixo aqui, gente? Que está numerado 3. Fungo, muito bem. Fungo. Isso aqui é um cogumelo, tá? E que às vezes os desenhos são meio feiosos, né? Mas com certeza está melhor do que um desenho meu. Então, gente, isso é um fungo. E os fungos, eles pertencem a que grupo funcional? Produtores, consumidores ou decompositores? Matheus acha que fungo está no grupo dos produtores. Alguém tem outra opinião? Então, gente, cuidado que isso é uma casquinha de banana. Fungo é decompositor. Olha aqui o danado, ó. Olha aí. Então, aqui embaixo você tem um grupo que é o dos decompositores, formados principalmente por fungos e bactérias. Então, você nunca vai ver um fungo produzindo o seu próprio alimento. Ou seja, fungos não são produtores. Fungos não são autótrofos, tá? Autótrofos são seres que produzem o próprio alimento. Mas os fungos são tão importantes quanto os produtores. Por quê? Porque eles reciclam a matéria e devolvem para os produtores. Então, Augusto, os fungos são muito importantes. São muito importantes para as plantas que são produtores. Mas os fungos não são produtores, eles são decompositores, tá? Quem nunca teve aí um funguinho na pele, um pano branco, alguma coisa, ele está ali, né, decompondo a superfície ali da nossa epiderme, tá? E ele está degradando aquela matéria ali, ele está decompondo. Matheus perguntou, mas e os cogumelos que são comestíveis? Então, o que é que acontece? Os fungos, incluindo aí os cogumelos, eles se alimentam do que existe no meio igual a gente, Matheus. Igual a gente. A gente não se alimenta de uma laranja que estava no pé, a gente não se alimenta de um animal, né? Sei lá, um passarinho que você assou e comeu. Então, os fungos são do mesmo jeito. Os fungos, eles se alimentam do que está no meio. Só que eles fazem uma coisa a mais. Eles degradam em pedacinhos pequenininhos
e devolvem para a natureza. Mas, entenda, eles precisam de energia também. Eles precisam de energia química. Só que, além de conseguirem energia química para si, eles disponibilizam no ambiente uma quantidade de nutrientes todos degradadinhos, todos quebradinhos. Então, devolve nitrogênio, devolve fósforo, como se for... Pronto. Se você tem um solo, viu, Luiz Fernando, com muitos decompositores funcionando direitinho ali, você não precisa estar botando tanto fertilizante, porque ele já disponibiliza nitrogênio, potássio, fósforo. E aí, Matheus, o fato dele ser comestível não quer dizer muita coisa, não. Quer dizer o quê? Que ele se alimenta de alguma coisa, que ele tem biomassa, assim como uma planta, assim como um animal, ele tem biomassa, então eventualmente você pode se alimentar de fungos se eles não tiverem toxinas que nos façam mal, né? Mas é isso, certo? Os fungos, eles são decompositores. Não existe nenhum fungo produtor. Não existe nenhum fungo autótrofo, certo? Alguma dúvida até aqui? Qualquer dúvida é só falar. Então, vamos lá. Temos o Sol com a sua energia, emanando sua energia luminosa aí o tempo todo, de graça para a gente. Isso é uma beleza. Está aqui o nosso querido, a nossa borboletinha, a nossa planta, que é o produtor, concordam? A planta é o produtor, ela utiliza a luz do sol para produzir o próprio alimento, o próprio almoço, a glicose. E você tem aqui embaixo um funguinho, um cogumelo, que é um decompositor. Vamos lá, a partir do cartaz, observe o cartaz já fixado na entrada da área, vamos lá. A partir do cartaz, olha o nome do cara, viu, gente? Ribossomildo comenta que sem a energia não há vida. É verdade. Utiliza os elementos ilustrados 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, 1 planta, 2 sol, 3 fungo e 4 borboleta. Para informar que a energia, ela é, vamos lá, energia. Ela é introduzida na comunidade biótica por que é a planta, sendo transferida sob a forma química aos demais seres vivos, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Diógenes, entenda, a gente, quando olha para o Sol, a gente entende que o Sol é uma fonte de energia, mas quem utiliza a energia do Sol, certo? De forma a criar como é que eu posso dizer? A converter a energia luminosa em energia química e colocar essa energia química para correr no sistema biológico é a planta. Se não fosse a planta, o que é que um fungo ia fazer com o sol? O que é que um fungo ia fazer com o sol? Nada. Absolutamente nada, certo? Então, as plantas e as algas são muito importantes porque utilizam a energia do sol para juntar uma molécula de CO2 com uma molécula de água, gerando glicose, tá? Que é a comida. Então, a letra A está correta. A letra A está correta, gente. Certo? Vamos ver por que a B está errada. Sobre a energia. Ela é obtida do ambiente físico e passa de ser vivo para ser vivo, retornando integralmente ao ambiente pela ação de 3, que é o fungo. Concordo, percebeu? Diógenes, eu não estou falando que o sol não é importante, não. Eu comecei falando que o sol é importante, que está botando energia o tempo todo de graça aqui, sempre, sabe? Então, o planeta está recebendo energia luminosa o tempo todo. É fundamental o sol. Estou falando que quem coloca essa energia dentro do sistema biológico são seres fotossintetizantes. Gente, olha, a B está errada porque
a energia ela não retorna integralmente. Se ela retornasse integralmente, a energia ciclava. Mas não existe ciclo de energia. Existe ciclo de nutrientes. Letra C. A energia originada em 2, o Sol está aqui, sendo fixada sob a forma química diretamente por 4, que é a borboleta. Opa! Não, a borboleta não faz fotossíntese. A borboleta não é não faz parte do grupo que faz isso. Né? São as plantas que fixam essa energia sob a forma química. Você está errada, porque deveria estar aqui a plantinha 1 ao invés da borboleta 4. E a última, letra D, está dizendo que essa energia é utilizada por 3, cadê o fungo, a partir de compostos orgânicos, quando ele realiza a fotossíntese. Jamais poderia ser essa, gente, porque não existe até hoje nenhum fungo catalogado com a capacidade de fazer fotossíntese, de produzir o próprio alimento. Meu povo, a aula de hoje foi isso. Alguma dúvida? Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou pedir que vocês coloquem, por favor, meu pessoal, o nome completo de vocês e a turma, certo? Quem colocar o nome e a turma aí no chat está liberado. Aproveito para desejar um ótimo resto de semana e a gente vai se falando. Que bom que você gostou, Gabs. Valeu, pessoal. Fico à disposição. Qualquer dúvida é só falar, pessoal. E daqui a pouco eu vou disponibilizar essa aula integralmente lá no Google Classroom. Um abração para todos. Tchau, tchau, Trícia. Tchau, pessoal. Tchau. Ok, Rai. Desculpe. Até logo. Valeu, Rai. Até logo. Tchau, Ravine. Até logo, querida.